Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado. Estamos aqui mais uma vez, eu, Andressa Favetti, no quadro Momento com a Palavra de Deus, para a gente compartilhar um pouquinho do que Deus tem a nos falar, do que Deus tem a ministrar aos nossos corações, porque é ao seu coração e ao meu também. E se você é novo aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve, assista aos nossos vídeos, curta e compartilha para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou ao meu coração e quero que você acompanhe comigo, se você tem a sua Bíblia ou o seu aplicativo, não importa onde. Mas, se você puder acompanhar, seria interessante. Eu tenho uma Bíblia aqui comigo na versão NVT, tá? E o livro que nós vamos ler é Salmos. Eu quero ler com vocês o Salmo 51. E eu vou ler o versículo 11. Não me expulses de tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Essa passagem, esse trecho, na verdade, esse único versículo, me diz algo muito interessante. E me chama muita atenção da relação de Deus com Davi, da relação de Davi com Deus. Davi tinha uma relação com Deus, uma relação intensa, uma relação muito linda, uma relação muito inspiradora. Ele tinha uma relação de intimidade, uma relação de reverência, uma relação de dependência e principalmente obediência. E isso me faz perguntar a você aqui hoje: qual tem sido a sua relação com Deus? Qual tem sido o seu relacionamento com Deus nos dias de hoje? Pega comigo também o Salmo 27. Salmo 27, do versículo 1 em diante. O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que me estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Olha que impressionante e impactante, como diz a nossa irmã Cristiane, essa relação. Essa relação de dependência, total dependência de Deus. A única preocupação de Davi que você vê aqui é estar na presença de Deus. É estar no templo do Senhor, o adorando. E isso me trouxe ao coração exatamente essa pergunta: qual tem sido a minha relação com Deus? Qual nível de relação eu tenho com Ele? E se você pensa que não, existem dois tipos de relacionamentos que hoje, se você parar para analisar, você vai encontrar ao seu redor. Pelo menos uma pessoa você vai encontrar. Existe uma relação com Ele de pessoas que vivem na presença de Deus e existe uma outra relação de pessoas que vivem na emoção. Quando me converti, eu estava naquela euforia, sabe? Naquela sensação, naquele amor, naquela ânsia de conhecer esse Deus maravilhoso, tão poderoso. E, nossa, eu ficava super ansiosa, inclusive, para me aprofundar mais, né? Para conhecer mais. E tudo isso me levava a
há uma alegria muito grande, há um lugar que só quem passa por isso conhece. E muitos ao meu redor até riam às vezes e brincavam comigo. Ah, ela tá na fase do primeiro amor. E eu me perguntava, mas por que fase do primeiro amor? Por que uma fase? E só com o passar do tempo que eu comecei a entender por que que muitos falam assim. Porque não porque eu tenha saído deste lugar, não é isso que eu quero dizer, mas porque eu vi ao meu redor que ao passar do tempo, com os anos e com a rotina, esse primeiro amor se esfria. E automaticamente as pessoas acabam ficando nessa rotina e muitas vezes entrando na religiosidade ou vivendo nessa emoção na qual eu acabei de falar. Então, o que muito me chama a atenção, onde nós estamos vivendo hoje? Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é na presença ou na emoção? E eu quero que você entenda, você estar vivendo na emoção, você vai sentir alegria, felicidades, você vai se sentir satisfeito, você vai ter todas essas emoções. Porém, são emoções passageiras. Você nunca vai encontrar uma pessoa que tenha vivido na emoção de ter conhecido esse Deus e ter permanecido. Porque a emoção, ela é passageira. Porém, quando você se depara com alguém que vive de fato na presença de Deus, essa pessoa também vai ter essas emoções, ela também vai sentir felicidade, alegria, satisfação. Porém, essa pessoa se mantém firme na presença de Deus e ela não vai se balançar com as emoções que acontecem ao redor. E não que eu queira dizer para você que você não tem que ter emoção, muito pelo contrário. Nós, durante toda a nossa caminhada cristã, nós vamos passar por momentos, por situações que nos coloquem neste lugar de emoção. Quando você vê ao seu redor a obra de Deus sendo feita na vida de alguém, quando você vê ao seu redor a transformação de uma pessoa, sabe? Quando você vê todas essas coisas acontecendo, você vai ficar feliz, você vai ficar alegre. Então você vai viver também este lugar de emoção. Porém, este lugar de emoção não deve ser o lugar onde você deve permanecer. Nós temos que permanecer no lugar da presença. Porque o lugar da presença é para sempre. Ele não será passageiro. E então, eu pergunto a você, como que eu vou saber, Andressa, qual que é a diferença do lugar da presença e do lugar da emoção? Se nos dois lugares eu sinto praticamente a mesma coisa. Eu vou te dizer. Quando você vive na emoção, você permanece o mesmo. Você permanece a mesma pessoa. Nada muda. A não ser aquelas emoções que vêm e que vão. Agora, quando você vive nesse lugar da presença de Deus, eu tenho que te falar uma coisa que você pode até se questionar neste momento. Quando você vive na presença de Deus, ela te incomoda. Você não consegue estar na presença de Deus sem ser incomodado. Como assim, Andressa? A presença de Deus vai me incomodar? Sim. Exatamente. Sabe por quê? Porque a presença de Deus em nossas vidas nos faz querer melhorar, nos faz querer mudar, nos faz querer transformação em nossas vidas. Então não existe a possibilidade de você estar neste lugar da presença de Deus e não haver mudanças. Então, meus irmãos, eu quero te dizer que se você estiver na presença de Deus e você estiver passando por um momento de tristeza, por um momento de dificuldade, por um momento de, eu não consigo perdoar tal pessoa, o Espírito Santo vai te incomodar para que isso aconteça. Se o seu problema é falta de amor, ele vai fazer com que você queira mudanças, ele vai fazer com que você queira amar. Se o seu problema é falta de perdão, você não consegue perdoar, você não consegue liberar esse sentimento, o Espírito Santo vai fazer com que você queira fazer isso. Por mais que seja difícil, porque fácil a gente sabe que não é.
mas Ele vai fazer você querer isso na sua vida. E quando isso acontece, a satisfação de você ver a transformação dele acontecendo na sua vida é tremenda. Só quem vive neste lugar da presença de Deus consegue entender o que eu estou falando. Eu vou ser mais clara. Se você quiser alguns exemplos, eu vou te dar 2 exemplos. Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, existe uma passagem de um jovem que pede para Jesus que Jesus o deixe acompanhar. Senhor, Senhor, me deixe acompanhar o Senhor. E Jesus fala para ele que ele teria que vender todas as suas riquezas e acompanhar Jesus. E nesse mesmo momento, ele se entristece. Ele não recebe aquilo de coração. Aquilo não mexe com ele. Ele prefere permanecer onde ele estava. Ele estava naquele momento na emoção de ver Jesus curando, Jesus fazendo, Jesus libertando. Nossa, aquela emoção mexeu com ele. Jesus, Jesus, eu quero te acompanhar. A primeira coisa que Jesus fala, venda todas as suas coisas, doe, e depois você me segue. E nesse mesmo momento, acabou a emoção. Aquilo acabou e ele foi viver a vida dele normal, como ele sempre esteve. Agora, uma pessoa, que eu já devo até ter falado aqui, inclusive, que foi uma pessoa que você vê nitidamente a graça de Deus transformando a vida dele, a presença de Deus transformando a vida dele. Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, você encontra essa transformação. Se você quiser depois acompanhar, lê aí na sua casa, em qualquer lugar onde você estiver, pegue a Bíblia, é um trechinho pequeno até, que conta essa transformação. E a partir dali, Saulo passa a ser chamado Paulo, porque até o nome dele já não é mais o mesmo. A pessoa mudou e Deus passa a chamá-lo de Paulo. A transformação dele foi tremenda e a presença dele você vê em todos os dias de sua vida a partir de então. Quantos e quantos não conhecem a história de Paulo, não conhecem a trajetória de Paulo? Quantas e quantas cartas Paulo fez para todas as igrejas que ele fundou? Como que você não consegue enxergar a presença de Deus numa pessoa dessa? É nítida. Então essas são as diferenças. Quando Deus está na sua vida e a presença dele é real em sua vida, você automaticamente quer essa mudança. Você automaticamente se deixa realizar essa mudança. Mas, meus amados irmãos, eu quero também dizer mais uma coisa. Se hoje aqui, nesse momento, você percebeu que você está nesse lugar de emoção, não se desespere. Saiba que existe uma saída. Sempre haverá uma solução. Enquanto houver fôlego, você tem uma saída. Se você hoje se encontra neste lugar de emoção, saiba que Deus vai te receber, basta que você o procure. Basta que você o busque de todo o coração, porque este lugar de presença vai se fazer na sua vida. E você estará preenchido, você estará satisfeito, você estará automaticamente totalmente outra pessoa. Eu vejo pela minha vida. A presença de Deus transformou a minha vida de uma maneira que as pessoas ao meu redor conseguem me falar que até a minha fisionomia mudou. Então, essa presença, esse lugar de presença, é o que faz a diferença em nossas vidas. Então, deixe Deus transformar a sua vida, assim como Ele fez comigo, fez com todos aos quais já se permitiram estar neste lugar da presença de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos orar e pedir a Deus que Ele esteja neste lugar de presença conosco todos os dias. Pai, Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, primeiramente por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tem dado vida, nos tem dado fôlego e nos tem dado coragem, ó Pai.
Queremos também, ó Deus, te pedir que o Senhor esteja presente em todos esses momentos, em toda a nossa vida, nos conduzindo, nos dando direção, sendo o nosso caminho, ó Deus. Pai, nós te pedimos, nos dê discernimento, papai, para que nós possamos enxergar, ó Deus, qual lugar devemos estar, ó Pai. Se estamos, ó Deus, neste lugar de emoção, que o Senhor nos coloque no lugar da presença do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos também, ó Pai, por tudo, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês.